Sabe, existe uma fidelidade que floresce no silêncio, uma integridade que não busca aplausos, e que às vezes parece ter como única recompensa a mais brutal das injustiças. Gênesis 39 nos joga bem no coração desse paradoxo, a história de um homem que encontra Deus não apesar da dor, mas exatamente dentro dela. E essa é a pergunta que fica ecoando, né? No fundo do poço, nos corredores de uma prisão. Onde é que Deus está quando o céu se cala? A jornada de José, olha, ela não nos dá uma resposta fácil. Ela oferece algo muito mais profundo, uma companhia bem no meio do caos. Então, o paradoxo começa exatamente aqui. No meio daquele silêncio ensurdecedor da traição, a Bíblia sussurra uma verdade. Uma verdade teimosa, uma promessa que, olha, parece desafiar a própria realidade. Pensa só: vendido, escravo, esquecido, traído pelo próprio sangue, jogado sem nome, sem liberdade, sem futuro nenhum. Numa terra estranha, José, ele não era ninguém. Só uma sombra, uma mercadoria. É o abandono total, absoluto. E aí, bem no meio desse caos todo, uma frase aparece e ela é como uma âncora. 4 vezes o texto repete: "Mas o Senhor era com José." E isso não era uma explicação, sabe? Era uma promessa. A presença de Deus não era um resgate da escravidão, mas era força na escravidão. E, gente, isso muda tudo. E essa presença, ela começa a brotar, a florescer, sabe onde? Nos lugares mais improváveis. Não num templo, mas na casa de um oficial egípcio. Bem no coração do poder pagão, a bênção de Deus encontra um lugar para morar. E aí, a virada acontece. O escravo vira o administrador. Aquele que não tinha absolutamente nada agora, gerencia tudo. A integridade de José era sua autoridade, e a bênção sobre a vida dele era tão visível, tão clara, que transbordava, enriquecendo a própria terra que o escravizava. Incrível, né? Como disse João Calvino, a prosperidade de José não vinha de Potifar, não brotava das circunstâncias. A fonte era invisível e interna. Era um caráter forjado na presença de Deus, mesmo quando o mundo inteiro ao redor parecia querer esmagá-lo. Só que a prosperidade ela traz os seus próprios perigos, né? E o teste mais difícil para José não viria da dor, mas do desejo. A verdadeira batalha estava só começando. De um lado, a oferta. E que oferta, hein? Poder, prazer e aquela ilusão de que ninguém ia ficar sabendo. Mas a resposta de José, a resposta dele revela um coração que já tinha dono. A recusa dele não nasce do medo do homem, mas do respeito, da reverência a Deus. Para ele, pecar não era só trair Potifar, era ferir o coração daquele que caminhava com ele no silêncio. A fuga dele não era fraqueza, de jeito nenhum. Era adoração em movimento, era a direção do amor dele. José corre não por ter medo do pecado, mas por amor à santidade de Deus. Ele simplesmente amava Deus mais do que as promessas vazias que eram sussurradas ali, nas sombras. E qual foi a recompensa por tanta fidelidade? O silêncio, a calúnia e uma queda ainda mais fundo que a primeira. Pois é, a integridade tem um preço. E José estava prestes a pagar esse preço. Não foi só um momento, foi uma guerra diária. A tentação insistia, sabe, dia após dia. E a fidelidade de José foi forjada bem aí, na solidão da rotina, na constância silenciosa, longe de qualquer aplauso. No momento final, não tinha negociação. A única resposta para a escuridão era correr. José não discute, ele não argumenta, ele simplesmente corre, deixando para trás o manto, a reputação, tudo, para salvar a sua alma. E a roupa, de novo a roupa, é um eco doloroso do passado, percebe? A túnica que os irmãos arrancaram para forjar uma mentira, agora a capa arrancada para tecer outra mentira. Um pedaço de tecido se torna a prova de um crime que nunca aconteceu. O símbolo da identidade dele é usado mais uma vez para destruí-lo. E pronto, a verdade é crucificada. O homem fiel vira o agressor. O inocente é condenado sem ter uma única palavra em sua defesa. No tribunal dos homens, a justiça simplesmente fecha os olhos. Posição, reputação, liberdade, tudo perdido. Para o mundo, era o fim da linha. Mas lá, nas profundezas da prisão, onde a luz humana não chega, a verdadeira história de Deus estava só começando. Charles Spurgeon disse uma coisa general:
Muitas vitórias espirituais não parecem vitórias humanas. E é exatamente isso. José perdeu tudo que era visível para proteger aquilo que era eterno, sua comunhão com Deus. Na escuridão daquela cela, ele conquistou a sua vitória mais silenciosa e a mais importante de todas. E então, ali, no lugar mais sombrio de todos, a promessa volta. Mesmo na prisão, o Senhor era com José. Porque a presença de Deus não é um prêmio pelo sucesso, entende? É um abraço no fracasso, é a luz no fundo do poço, é a companhia para o coração que se recusa a desistir, mesmo quando tudo ao redor já desmoronou. Mas por que essa história? Para que tanto sofrimento permitido? É porque, nas sombras da jornada de José, Deus estava pintando um quadro, um padrão oculto, sabe? De uma história muito, muito maior que ainda estava por vir. Pense comigo, um servo fiel que prospera fazendo bem, que é tentado, mas permanece sem pecado, que é acusado com base em mentiras, condenado sem uma defesa justa, humilhado, antes de ser exaltado. A história de José, ela é um eco da história de Cristo. É um sussurro no Antigo Testamento que nos prepara para o grito de amor que viria na cruz. Então, o que a gente aprende com esse silêncio? Primeiro, fidelidade não é um atalho para o conforto. Segundo, integridade se forja na solidão, longe dos aplausos. E talvez o mais importante, talvez Deus esteja mais interessado em quem a gente se torna do que em onde a gente chega. Às vezes, a prisão é o único lugar que pode forjar o caráter de um rei. A integridade tem um custo, sim, mas é um investimento na eternidade. No final das contas, essa história não é sobre sucesso. Não é um manual de como evitar a injustiça. É sobre presença. É sobre a promessa de que, não importa o quão escura seja a noite ou o quão silencioso o céu pareça, Ele está conosco. E essa certeza, essa presença, isso muda absolutamente tudo.